Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente vem me pedindo para falar e é interessante porque realmente é um assunto que eu trabalho há muito tempo em consultório, tá? Que é a dependência e a codependência, né? Relacionamentos tóxicos, abusivos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a mulher, tá? Então, a gente tem essa expressão, as mulheres que amam demais, né? Essa expressão mulheres que amam demais, na verdade, é para definir uma mulher que não consegue amar de forma saudável, certo? Então, eu tenho 2 livros sobre o assunto. O primeiro é Escravas de Eros, tá? Onde eu retrato, coloco depoimentos reais sobre mulheres que se envolveram em relacionamentos de codependência. E eu tenho para os homens o Hades que amam demais. Mas vamos lá, gente. Então, esse amar demais é muito complicado, porque esse amar demais, na verdade, reflete o não conseguir se amar, tá? O que é complicado, né? Se a gente fala em relacionamento, já é muito complicado. Se a gente pensa num relacionamento normal, com pessoas que não tenham questões de dependência ou codependência, tá? Já é complicado você se manter você dentro de um relacionamento. Então, é muito importante essa observação de: será que eu estou com o outro e continuo sendo eu mesma, no sentido da minha essência, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero fazer? Ou será que eu estou, de alguma forma, extrapolando os meus limites e virando um pouco o outro, no sentido de ser o outro, tá? Então, isso é algo que a gente precisa estar observando sempre, o tempo todo, tá? Você não precisa ser uma amada, né? Uma mulher que ama demais, para viver um relacionamento tóxico. Então, muitas vezes, em algumas fases, a gente pode viver esse relacionamento tóxico. E aí tem a ver com questões de como eu estou nesse momento, né? Me envolvi nesse relacionamento e estava me sentindo totalmente carente, tinha terminado um relacionamento que foi muito ruim, que me deixou muito mal, e apareceu essa pessoa. Então é muito importante perceber o porquê, né? Agora, quando a gente fala realmente do tóxico, a gente está falando de um padrão, tá? E não tem como a gente ignorar aí a questão familiar, tá? Porque a gente vai perceber que quando existe realmente uma repetição de padrão, você tem aí 99,9% dos casos onde essas pessoas que são dependentes e codependentes, elas tiveram realmente uma família muito desestruturada, certo? Então são mulheres que, na verdade, têm uma autoestima sempre, sem exceção, muito baixa, tá? Por mais que às vezes possa até parecer que não, tá? Eu atendo muitas mulheres que têm uma posição social muito boa, cultural, mas elas vivem um inferno dentro da casa delas, tá? Então, no trabalho tudo ok, com os amigos ok, mas ela não consegue manter um emocional afetivo no sentido romântico harmônico, certo? E por que isso acontece? Isso acontece porque provavelmente ela pode ter tido um pai que ou bebia demais, ou pais que brigavam muito, e ela presenciava isso quando ela era criança, tá? Ela pode ter passado por abusos, tá? Seja do pai ou seja da mãe, por abusos físicos, verbais, emocionais, e até o abuso sexual leva uma mulher a um comportamento de dependência, certo? Então, o que acontece? A pessoa ali pequena, a criança, ela só tem a observar. O que ela pode fazer? Ela observa
por exemplo, uma cena onde os pais estão brigando, né, se xingando, se batendo, e ela vai observando isso todo dia. Dentro dela vai crescendo, obviamente, uma sensação de impotência frente a essa situação e muita raiva também, né? Muita raiva, vergonha, impotência, é aquela sensação de eu não tenho como ajudar os meus pais, né? E muitas vezes questionamentos de por que eles estão assim. Será que a culpa é minha? Tá? Então, geralmente essa culpa acaba ficando na pessoa, ok? Então, qual que é o mecanismo para a gente entender? Mais tarde, ela vai buscar isso que é familiar. E o que é familiar para ela é confusão, é sinônimo de conflito, de confusão, ok? É sinônimo de briga. Então, muitos perfis tóxicos se juntam e vocês percebem que existe, na verdade, o que sustenta o relacionamento, muitas vezes é um excesso de briga, né? De desarmonia, mas essas pessoas não conseguem se separar, certo? Outras vezes são mulheres que, por exemplo, tiveram um pai muito castrador, muito narcisista, e elas seguem buscando a imagem desse pai em outros homens, ok? E o que é muito interessante no processo terapêutico é que, na maioria das vezes, elas vão chegar no consultório com uma queixa, né, inicial, que seria a queixa de estar num relacionamento onde elas não se sentem bem, se sentem humilhadas, se sentem depressivas, sentem que tem coisas erradas ali, mas elas falam, não sei por que eu não consigo sair disso, certo? E quando a gente começa uma análise, a gente vai acabar realmente identificando traços, né, e padrões. Então, por exemplo, no caso desse pai narcisista, essa mulher pode, como exemplo, né, ela pode repetir esse pai, tá? E repetir esse pai, gente, não é exatamente a imagem do pai, tá? A gente encontra muitas vezes a questão do narcisismo, tá? Podem ser perfis diferentes, ela pode namorar um empresário, como um surfista, como... Não importa muito o perfil da pessoa, mas o que está prendendo ela é essa questão do narcisismo que o pai, né, onde ela via esse comportamento do pai. Então ela vai se pegar numa situação onde ela não entende o porquê, mas ela se sente extremamente atraída por esse perfil, certo? E ela vai, dentro dessa impotência que ela traz ali de trás, né? Ela vai tentar modificar esse homem. Então, inconscientemente, é como se ela falasse o seguinte, ela pensasse o seguinte: eu não pude mudar lá atrás, eu não tive como aparar as brigas, como não deixar que o meu pai fosse grosseiro comigo, fosse narcisista com a minha mãe e comigo, mas agora eu posso, certo? Sendo que ela não pode ainda, mas inconscientemente ela recebe esse estímulo de que ela pode modificar aquilo que era familiar. Então ela permanece nesse relacionamento, ok? E aí, gente, o prejuízo é muito grande, porque aqui eu estou dando um exemplo para vocês de um perfil extremamente complicado, né? Que é o perfil do homem narcisista. E esse perfil, ele vai detectar uma mulher mais sensível, uma mulher com um perfil mais doador, né? Uma mulher muito... que tem uma empatia muito grande realmente, e esses dois perfis vão se encaixar muito bem, né? Quer dizer, no começo a coisa parece que é maravilhosa. Mas, se realmente esse homem tiver esse perfil narcisista, essa mulher vai sofrer, vai se sentir depressiva, até chegar a um ponto onde ela sinta que ela é a própria pessoa e ela não vai conseguir nada sem essa pessoa, certo? Porque o narcisista, geralmente, ele vai mandar informações para essa mulher
de forma muito sutil, né? No início e depois até de uma forma mais objetiva e brusca, mas as informações é que ela não pode ser feliz sem ele, certo? Tudo que ela for fazer e que seja algo benéfico, ela não pode ter isso sozinha, ela não pode ter conquistas sozinhas, não é uma pessoa que vai estimular o prazer e a conquista do outro, certo? Porque ele está buscando o reconhecimento apenas dele, para ele, né? Ele não busca uma troca saudável. Então, esse é um exemplo de um relacionamento extremamente tóxico e muito comum, né? E realmente a gente percebe que essas mulheres saem desses relacionamentos num estado emocional muito ruim, completamente destruídas, né? Geralmente enfrentando aí uma depressão muito grave, quadros de pânico, sensação de vergonha, de humilhação, de impotência. Percebam as sensações do quadro, são as mesmas sensações que ela sentia lá atrás, quando criança, ok? E agora vamos falar do perfil da codependente, tá? A codependente é a mulher que precisa, para, de certa forma, flagelar a própria doença emocional dela, ela precisa encontrar alguém que, entre aspas, seja mais doente do que ela, ok? Então, essa mulher vai se envolver com homens complicados e doentes, só que ao invés dela querer consertar a situação, tá? Inconscientemente também, gente, esse processo todo é muito inconsciente, tá? Inconscientemente é a mesma mensagem que a nossa outra mulher do primeiro exemplo. Agora eu vou conseguir, isso aqui é familiar para mim, tá? Agora eu vou conseguir, ou então, no caso da codependente, isso aqui é familiar e por algum motivo eu preciso sustentar e manter o que é familiar. Porque o familiar, por mais horrível que tenha sido, por mais desesperador que tenha sido, é o que eu conheço. E o que eu conheço se torna aquilo que eu quero viver e pertencer, porque eu não aprendi outra coisa, certo? Eu não vivi de outro jeito, eu não vi outras possibilidades. Então ela se envolve com homens emocionalmente doentes, tá? Mas ela, de certa forma, a codependente, ela ajuda na verdade, ela não quer que essa pessoa não seja doente. Então, na verdade, ela está apaixonada pela doença do outro, ok? Um exemplo, vamos imaginar que ela se envolva aí com um homem que seja alcoólatra, ele chega todo dia bêbado em casa, ele faz escândalos, ele grita com ela se sente muito mal, obviamente, com a situação, mas o que ela vai fazer se ela for uma codependente? Ao invés de tentar ajudá-lo a sair desse alcoolismo, ela vai, na verdade, alimentar essa doença dele, inconscientemente, porque ela precisa dessa doença para se sentir mais forte, ok? Então percebam que existem esses dois perfis que se juntam, né? O dependente é aquele que depende totalmente do outro para tudo, né? Sem você eu não vivo, sem você eu morro, sem você eu não respiro. E o codependente é aquele doente também que é viciado na dependência do outro, ok? É preciso que essa mulher trabalhe muito em terapia para que ela entenda aonde iniciou esse processo, ok? Ele pode ter iniciado de diversas formas, porque existem diversos perfis familiares que podem estar sendo seguidos, repetidos, certo? Então a gente precisa encontrar onde isso começou. Ela realmente precisa chegar a um ponto de lucidez, porque ela está muito neurótica nesse mecanismo, certo? Ela não está percebendo de verdade o que está acontecendo. Então ela precisa enxergar
esses padrões, essas repetições, por que ela está fazendo isso, certo? E só assim, realmente, ela vai conseguir sair desse quadro e a gente vai poder trabalhar questões muito importantes para essas mulheres que envolvem a autoestima, certo? O gostar de si mesma e principalmente o querer estar com uma pessoa que acrescente, que goste dela de verdade, certo? Que doe a ela, né? Afeto, que doe prazer, que pense nela também. Então, ela só vai conseguir ter essa percepção se essa neurose for desmanchada. Se não, o que vai acontecer, gente? Ela vai ficar substituindo. Ela vai terminar com João e ela vai para Marcos, vai para Pedro, vai para José, certo? Sempre buscando, tá? O mesmo padrão. Então, há essas substituições. Essas mulheres sofrem demais, né? Muitas vezes esses casos que a gente vê, que infelizmente terminam em feminicídio, eram de mulheres que realmente possuíam uma dependência afetiva muito grande e não conseguiam sair desse relacionamento tóxico porque chegaram a um ponto realmente de que a impotência se tornou tão grande que elas nem acreditavam que seriam capazes de sair disso, certo? Elas têm uma sensação que esse homem ele é superior a qualquer coisa na vida, né? Então, uma denúncia na polícia não vai adiantar, sair de casa não vai adiantar, certo? E elas acabam se convencendo que elas são pessoas não merecedoras de afeto e de carinho. Então, é muito triste porque, na verdade, elas acabam ficando com homens que estão humilhando, né, que estão maltratando, porque elas falam, poxa, mas se essa pessoa me quer, então pelo menos alguém me quer, né? Ele me quer. Então, acaba tendo até um obrigado por me querer, certo? Então, gente, é preciso sempre estar muito atento a isso, tá? Eu tô num comportamento, eu tô tendo comportamentos estranhos que quando eu me junto a uma pessoa, eu tô me sentindo mais depressiva, mais irritada, eu sinto que eu quero sair disso e não consigo, né? Essas já são pistas. Eu percebo que eu tenho muito medo que essa pessoa vá embora, certo? Por algum motivo que eu não consigo identificar. Eu percebo padrões de repetição nos meus afetos, nos meus romances. Eu percebo que todos são, de certa forma, caóticos e destrutivos. Eu não consigo entender por quê, ok? São sinais para vocês pensarem e aí buscar ajuda, ok? É isso aí, pessoal. Então, um beijo muito grande para vocês e vamos em frente aí, né? Sempre buscando a troca, o amor saudável, o amor que compartilha, que obviamente nesse tipo de amor existem as brigas, as discussões, existe o precisar conversar, o precisar ceder, né? Obviamente existe o respeitar os meus limites e os limites do outro, sem que eu perca a minha identidade. Isso é muito importante. A minha identidade, a minha autoestima, certo? São coisas preciosas, né? A nossa alma, o nosso corpo é o nosso templo, ok? Então vamos cuidar da gente. Um beijo muito grande, até o próximo vídeo.